Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva, que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, que o Senhor abençoe grandemente a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos orar nessa hora, vamos consagrar este dia ao Senhor, porque Deus, Ele tem um novo dia para nós vivermos, amém? E quando nós falamos com Ele, quando nós oramos, Ele responde às nossas orações. Amém? Então vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Poderoso amado Deus, Pai querido, Senhor, nessa hora nós entramos na Tua presença para louvar, engrandecer e exaltar a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, Pai, nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem o controle, Pai, de todas as coisas, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de todas as áreas da nossa vida, Pai. O Senhor tem o pleno e absoluto controle, Pai. Só que muitas vezes nós perdemos o controle. Nós podemos perder o controle, mas o Senhor nunca perde o controle, Pai. E é por isso que nós conversamos contigo. É por isso que nós buscamos a tua face, não somente neste devocional, mas várias vezes ao dia, em vários momentos nós conversamos contigo, Senhor. E nessa hora nós estamos orando juntos, consagrando este dia a Ti, mais um dia de bênçãos, mais um dia de milagres, mais um dia de respostas da Tua parte, porque o Senhor é um Deus que responde à nossa oração. O Senhor é um Deus que responde ao nosso clamor. E eu sei, Pai, que hoje é um dia de respostas da Tua parte. Eu sei, Pai, que hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de diferença da Tua parte sobre as nossas vidas. Por isso, vem Espírito Santo e contempla cada coração, cada irmão, cada irmã que está orando comigo nessa hora. Eu peço a Ti, visita do alto da cabeça à planta dos pés. Se há alguém enfermo, alguém doente nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a cura, Pai. Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que transforma, Pai. Por isso, em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, a cada pequeno que está enfermo nessa hora. O Senhor começou uma grande obra nas nossas vidas e o Senhor não deixa, Pai, nenhuma obra pela metade. Assim eu sei que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai concluir em nome de Jesus. Por isso, Pai, vai nos abençoando, vai nos conduzindo, abençoa cada ouvinte, Pai, deste devocional, e que hoje seja um dia sobrenatural da Tua parte, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, fala conosco nessa hora, nós precisamos ouvir a Tua voz e a Tua direção, revelando e abrindo a porta da Tua palavra para nós, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Palavra de hoje, Salmos 147, glória a Deus. Diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso Senhor, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o humilde, mas lança por terra o ímpio. E o versículo 7. Cantem ao Senhor com ações de graças, façam música ao som da harpa para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, ela é uma palavra muito poderosa, irmãos. E é um salmo de gratidão, de reconhecimento a Deus pela sua grandeza, pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu cuidado com as nossas vidas. E o salmista, ele começa dizendo aleluia. Ele começa com essa palavra poderosa, que é uma palavra universal de adoração a Deus, de graças a Deus. É uma palavra que nós conseguimos, quando nós falamos aleluia, engrandecer o nome do Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus. E ele continua falando como é bom cantar louvores ao nosso Deus. É bom demais adorar ao Senhor.
O louvor, ele quebra cadeias, o louvor, ele derruba as muralhas. O louvor, irmãos, ele acalma o nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar com você neste dia. Que o Senhor quer falar conosco. Sobre a cura da alma que está ferida. O Senhor, nesse dia, ele quer restaurar as suas emoções. Ele quer restaurar a sua alma. Ele quer restaurar o seu espírito. E só consegue cantar, só consegue adorar em espírito e em verdade aquele que está curado, aquele que foi tocado pelo Senhor. E eu quero te dizer que tem dor que só Jesus pode curar. Tem dor que só Jesus consegue curar. E o tema de hoje é um tema, irmãos, que todo mundo finge que não tem esse problema. Todo mundo sorri por fora, mas todos carregam algo por dentro. Tem gente que está adorando, que mesmo com dor, mesmo com problemas, não deixa de adorar. Está adorando, mas está sangrando. Tem gente que está servindo, mas está quebrado por dentro, está fragilizado. Tem feridas que elas não aparecem no exame. Você pode fazer um check-up do alto da cabeça à planta dos pés. Tem um exame que ele chama ressonância magnética. Não sei se alguém já fez. Mas ele é um exame que você consegue, com esse exame, enxergar a estrutura na sua funcionalidade. Você consegue ver a estrutura, as suas dimensões, se tem alguma alteração. É um exame muito específico. E tem feridas que não aparecem nesse exame. Sabe onde essas feridas elas aparecem? Muitas vezes elas aparecem no comportamento. E muitas vezes a gente pergunta se alguém está ferido, né? Mas a pergunta ela tem que ser feita novamente. Ela não é se alguém está ferido, é onde está ferido. E esse devocional de hoje ele é um chamado para parar de esconder e permitir que Jesus toque onde está doendo. Porque a ferida que ninguém vê, que exame nenhum mostra, é a ferida que Jesus vê. Por isso ele fala, o Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. A Bíblia não diz que ele alivia, a Bíblia diz que ele cura, a Bíblia diz que ele sara. Jesus ele não faz curativo, ele não faz remendo, ele cura. Ele não tapa a ferida, ele restaura. E muitas vezes nós temos essas feridas em áreas que muitas pessoas têm em comum feridas nessas áreas. E a alma ela acaba sangrando, ela acaba sofrendo. Seja por uma rejeição, uma decepção, um abandono, porque sofreu uma injustiça, uma traição, porque teve aí as expectativas frustradas, palavras que ouviu que marcaram, relacionamentos que destruíram. E Jesus, ele é o único que não tem medo de tocar onde dói, irmãos. Jesus, ele não se ofende com a tua dor. Ele se aproxima de você por causa dela. Então seja vulnerável, seja acessível a Jesus. E nós precisamos deixar o Senhor acessar. Às vezes, irmãos, para curar precisa doer mais um pouquinho. Infelizmente, às vezes precisa doer mais um pouco. Porque tem muitas pessoas que querem cura, mas elas não querem verdade. Querem restauração, mas elas continuam alimentando o que feriu,
o que abriu esse problema na alma. Querem libertação, mas elas permanecem presas aos mesmos vínculos, às mesmas coisas. Você já deve ter ouvido falar que para ter um resultado diferente, você precisa ter um posicionamento diferente. Não dá para desejar coisas diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E a cura ela começa a acontecer quando nós paramos de justificar a ferida que nós temos e a gente começa a confessá-la. Deus ele não cura aquilo que eu e você fingimos que não existe. Lembra que eu falei no começo do devocional? É um tema que muita gente finge que não tem. Praticamente todo mundo. Porque nós queremos mostrar para o mundo uma fortaleza, uma força que nós estamos bem. Eu não estou falando também para você sair chorando para todos. Para você ficar aí pelos cantos murmurando e reclamando. Não. Nós precisamos ser vulneráveis a Deus. Ser acessíveis a Deus. Deus ele não cura aquilo que você finge que não existe. O Espírito Santo ele não consegue restaurar aquilo que você continua protegendo. Às vezes nós sofremos tanto com uma situação, fomos rejeitados na infância, fomos órfãos, crescemos aí com uma frustração, com uma injustiça, e a gente não consegue porque a gente acostumou a viver e a conviver com isso. Então o Senhor ele não consegue acessar para nos restaurar. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer que dá acesso para o Senhor. Ele tem livre acesso para curar. E como que Jesus ele cura uma alma ferida? Primeira coisa, ele vai curar uma alma ferida com a verdade. A verdade de Deus ela vai confrontar a mentira que te machucou. A ferida, ela diz muitas vezes, ei, você não tem valor, você não vale nada. Mas sabe o que Jesus diz para esta ferida, para esta situação? Para você? Ele diz, você é meu. Eu e você, nós somos do Senhor. Jesus, ele cura uma alma ferida com a presença. A presença dele não apaga o passado, não apaga o que você sofreu, o que você viveu. Mas ela redefine você. Onde ninguém mais consegue entrar, consegue acessar, Jesus entra. Onde os amigos abandonam, Jesus permanece. É a presença constante do Senhor que traz a cura para mim e para a tua vida. E mais um ponto que o Senhor usa para curar a alma ferida. Ele cura com o tempo. Nem toda ferida cicatriza rápido. Nem toda ferida fecha rápido. Falando de uma ferida no corpo. Uma ferida no quadril, alguém que ficou acamado por muito tempo, abre uma ferida. Precisa fazer curativo, precisa passar medicação, precisa colocar uma pasta, precisa até mesmo usar um laser para essa ferida começar a fechar. E não é do dia para o outro, não é igual quando a gente se corta, quando a gente rala um joelho, quando a gente cai no chão, não é. Isso é rápido, uma semana já está cicatrizado. Tem feridas que levam meses, que levam anos para cicatrizar. E Deus ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E a ferida que dói é o ponto onde ele mais se revela como nosso Pai. Então a gente precisa confiar em Deus para ele curar. E o processo de cura, ele para cada pessoa ele leva um tempo. Mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer que pode ajudar nesse processo. E eu quero te passar isso. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje. Para eu te explicar como que é esse processo da cura. O primeiro passo é expor essa dor, essa enfermidade na alma. Abrir mesmo essa ferida diante de Deus. Orar com sinceridade, chorar, confessar, falar.
admitir essa dor, expor o problema diante de Deus. Deus, ele só consegue transformar aquilo que você entrega. O segundo passo é entregar o que está te matando. Solta aí o que está te travando. Desapega do que te machucou. Para de guardar lembranças tóxicas. Para de guardar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de relembrar conversas que ainda te ferem, que te machucam. Para de ficar lembrando do dia mal que você viveu. Quando você solta o que te feriu, Deus, ele devolve o que te cura. E o terceiro passo, como eu já falei anteriormente para vocês, é permitir que ele reescreva a sua identidade. Porque você não é o que te abandonou. Você não é a perda que você teve. Você não é o trauma que você viveu. Você não é o que disseram que você é. Você é o que Deus declarou sobre a tua vida. E o que Deus declarou? Que você é filho, que você é ungido, que você é escolhido para ser e para fazer a diferença nessa terra. A cura, ela não te devolve quem você era, mas ela vai te transformar em quem você nunca conseguiu ser antes. É isso que é a cura. Ela faz, ela melhora a nossa vida. Porque depois da cura, nós testemunhamos da marca que o Senhor colocou na nossa vida. Muitos querem o propósito, mas eles não querem o processo. Muitos só querem o resultado, não querem passar pelo processo. Mas é a ferida curada que vira testemunho. O que te feriu antes agora vai ser ferramenta para curar outros. Você crê nisso em nome de Jesus? A área que o inimigo mais te atacou será a área que Deus mais vai te usar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra poderosa, profética sobre a tua vida, para você que precisa de cura, que precisa de restauração. Hoje, neste dia, pelo poder do nome de Jesus, toda ferida emocional aberta começa a cicatrizar. O Espírito Santo entra onde ninguém entrou, ele toca onde ninguém tocou, ele restaura onde você achava que estava perdido, e você vai viver carregando a cura. Você não vai viver carregando dores antigas. Você viverá carregando a cura que o Senhor colocou sobre ti, porque o Senhor está restaurando a sua alma agora, em nome de Jesus. O que te machucou não tem mais poder sobre a tua vida. A dor, ela te marcou, mas Jesus, ele te restaura, porque o sangue dele é poderoso para curar as feridas que o tempo não cura. E quando você entrega, Deus, ele transforma a cura, a dor, em grande milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa mensagem com o irmão, com uma irmã que precisa aí de uma restauração da parte do Senhor. Amém? Até mais, e em breve eu volto com mais um devocional Palavra Viva.